Boa noite, graça e paz. Esse é o nosso culto online, mais um culto essa semana. Nós temos todas as quinta-feiras o nosso culto online, às 20 horas. E é muito bom estar aqui com vocês, para a gente louvar ao Senhor, adorar ao Senhor, estarmos juntos mais uma semana, mesmo que vocês estão aí de casa, né, e não podemos estar junto presencial durante a semana, mas estamos aqui juntos no mesmo espírito para adorar ao Senhor, né? E nós também temos o nosso culto presencial no domingo, né, que acontece todos os domingos às 18h30, lá no Jardim Itaparque, em Mauá, né? Então, se vocês quiserem ir nos visitar, quem nunca foi lá, né, vai ter o endereço certinho para vocês estarem visitando a gente quando vocês quiserem, né? E agora a gente vai começar a iniciar o nosso culto, né? E hoje nós vamos ter uma mensagem com o pastor Júnior, né? Ele vai pregar sobre a verdadeira felicidade, né? Vai ser uma bênção para nossas vidas. Creio que o Senhor falou ao coração dele e vai trazer uma palavra abençoada para nós, né? E também teremos o louvor com o Márcio e a banda de Mauá, Conexão Mauá, junto conosco, né? Então, assim, não sei como hoje vocês estão, como que está o coração de vocês, né? Como foi o dia de vocês. Tem dia que a gente passa o dia bem, né? Mas tem dia que tem altos e baixos, né? Tem dia que os caminhos são planos, outros os caminhos são mais tortuosos, né? E o nosso caminhar, ele é pontuado por dificuldades, né? Nós temos dificuldades em nossas vidas. E isso nos traz um crescimento, isso nos leva a depender de Deus, né? Essas dificuldades em nossas vidas. E eu quero que vocês, junto comigo, abram suas Bíblias e vamos ler Salmo 121, o versículo 1 e 2, que diz assim: Levanto os meus olhos para os montes e pergunto, de onde me vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Então, aqui a gente vê que o salmista, né, que é Davi, ele está pedindo um socorro, né? E ele pergunta de onde vem o socorro, né? Muitas vezes em nossas dificuldades, nós passamos por isso, a gente às vezes não vê, né? Como que a gente vai sair dessa dificuldade, a gente não consegue ter aquela, né, percepção, dá aquela aflição na gente, né? E muitas vezes aqui o salmista fala, eleva os meus olhos para os montes, né? Eu gosto muito de olhar para o céu, né? E ele fala, né, que é o Senhor que fez os céus e a terra. Então, assim, o nosso socorro vem do Senhor. É só Ele, né? Tem muitos momentos na nossa vida que nós mesmos queremos ter o controle de tudo. Mas chega uma hora que a gente percebe que nós não temos o controle de nada em nossas vidas. Então, todas as dificuldades que você tem, todas as aflições, o socorro, ele vem do Senhor. É só dele que vem. Porque ele é um Senhor soberano. Ele está acima de todas as dificuldades. Ele fez os céus e a terra, como disse Davi aqui. Então, essa é a grandeza do Senhor. E ele está cuidando de todos os nossas aflições, né? Nossas dificuldades. Então, vamos entregar isso ao Senhor. E que esse culto venha abençoar a sua vida, que você possa ser tocado pelo Espírito Santo, possa ser tocado pelos louvores, pela palavra, né? Que Deus possa falar com você nesse dia, que você possa estar sensível à voz do Senhor, né? Vamos orar entregando esse culto ao Senhor. Deus, eu quero te louvar e agradecer, Senhor. Obrigada, Senhor, porque Tu és um Deus perfeito, Tu és um Deus que nos conduz em todo o tempo, o Senhor nos direciona, Senhor. E neste momento, Pai, eu quero entregar esse culto de adoração ao Senhor, entregar os louvores, a palavra, Senhor, eu quero
te bendizer, sabendo que o Senhor está já usando nossas vidas, a vida de cada um aqui que está participando. Senhor, cuida, Senhor, e que esse culto seja um culto de adoração ao Senhor, que o Senhor possa receber toda a nossa adoração. Obrigada, Senhor, pela vida de cada um, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Agora nós vamos para os louvores com o Márcio e a banda de Mauá. A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, amém? O Senhor Deus reina na tua casa. O Senhor Jesus Cristo, Ele reina na sua vida. Ele reina nos seus negócios. Se Ele reina sobre a sua vida, sobre as suas coisas, sobre a sua família, você pode profetizar nesta noite que o Senhor, Ele reina em mim. Vamos louvar? Sobre toda a terra tu és o rei, sobre as montanhas e o pôr do sol, uma coisa só eu desejo vem reinar de novo em mim, reinar em mim, com o teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos teus, tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Aleluia! Sobre o meu pensar. Sobre o meu pensar, tudo que eu falar, faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim, mais que tudo aqui. Reina, Senhor! Vem reinar de novo em mim, reinar em mim, com o teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos teus, tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Aleluia! Sobre o meu pensar. Sobre o meu pensar, tudo que eu falar, faz-me refletir. Só beleza. A beleza que há em ti, tu és para mim, mais que tudo aqui. Então reina, Senhor! Vem reinar de novo em mim, reinar em mim, com o teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos teus, tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Vem reinar em mim, Senhor. Vem reinar em mim, Senhor. Aleluia! Glória a Deus! O Senhor Deus reina! E Ele é o motivo do nosso louvor nessa noite. Não só nessa noite, mas a semana toda, o ano todo. Porque nós temos que ser grato ao Senhor. Por tudo que nós temos, por tudo que nós somos gratos ao nosso Deus. Amém? Você pode cantar? Eu sou grato por tudo que tenho. O tesouro maior deste mundo me foi dado como herança eterna. Maior prova de um amor tão profundo. Vamos cantar? Todos! Temos vida, alegria em todo o tempo. Tem amigos, família, muitos irmãos. Foi Jesus, meu
Cristo, Jesus Cristo, será sempre essa canção. Sou grato por tudo que tenho, o tesouro maior desse mundo me foi dado o quê? Como herança eterna, Maior prova de um amor tão profundo. Tenho vida, alegria em todo tempo. Tenho amigos, família, muitos irmãos. Foi Jesus, meu amigo verdadeiro, e fez tudo ao me dar a salvação. Louvarei ao Senhor em todo tempo. Louve a Ele, louve a Ele. Seu louvor estará continuamente em meus lábios e também no coração. Jesus Cristo será sempre nossa canção. Jesus Cristo será sempre nossa canção. Graça e paz, irmãos. Como é gostoso estarmos louvando ao Senhor, estarmos mais uma vez cultuando o nosso Deus, reconhecendo que nós temos o tesouro maior deste mundo, que é Jesus Cristo. E somos gratos a Ele por tudo que Ele tem realizado nas nossas vidas. O Senhor continue usando esse louvor e falando ao seu coração. Mas como parte do nosso culto, como parte da nossa celebração, nós vamos estar tendo um momento agora, meditando na palavra do Senhor, sobre o que é ofertar, o que é agradecer ao Senhor com tudo aquilo que nós temos, com tudo aquilo que nós somos, com os nossos dízimos, com as nossas ofertas. Abra sua Bíblia aí na sua casa, para você saber que o que nós falamos não é de nós, vem da palavra do Senhor. E a palavra de Deus diz lá em Mateus, capítulo 6, versículo 33 e 34. Diz assim para cada um de nós: busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã se preocupará consigo mesmo. Basta a cada dia o seu próprio mal. A palavra de Deus está dizendo que nós temos que colocá-lo como prioridade na nossa vida.
e as demais coisas serão acrescentadas para cada um de nós. E buscar ao Senhor com os nossos dízimos, com as nossas ofertas, isso também é cultuar a Deus, isso também é celebrar o nosso Deus. E você vai poder fazer isso dentro do seu lar aí. Você vai daqui a pouco ver a agência, a conta da igreja, para você poder fazer o crédito na conta da igreja. Mas antes de fazer isso, você vai consagrar ao Senhor o seu dízimo, a sua oferta, num ato de gratidão, dizendo a Ele: olha, muito obrigado, porque até aqui o Senhor tem cuidado de mim. E então nós vamos estar em primeiro lugar orando. Ore você dentro do seu lar, consagre ao Senhor. Não faça sem agradecer, não faça sem orar, porque Deus quer que a gente reconheça com os nossos lábios, através da nossa palavra de gratidão. Então feche os seus olhos aí e ore juntamente comigo. Senhor Jesus, quero te louvar, te exaltar e agradecer por mais uma noite que o Senhor nos concede, pelo privilégio de estarmos reunidos aqui, mesmo pela internet, cada um dentro do seu lar. Que o Senhor esteja abençoando cada família, cada coração que se propõe a dar com gratidão ao Senhor e colocar o Senhor em primeiro lugar. Porque são pessoas que estão olhando para o reino, vivendo que o reino do Senhor realmente é para glorificar o seu nome. Tudo que nós fazemos para louvar e exaltar o teu santo nome. O Senhor esteja abençoando cada família, abrindo portas de emprego, solucionando as dificuldades financeiras, e que cada um possa fazer com alegria, não por constrangimento, nem por obrigação, mas sinta tocado pelo Espírito do Senhor a fazer realmente num ato de gratidão por tudo aquilo que o Senhor já tem feito por cada vida. Eu te peço isso, Pai, te louvando, exaltando e agradecendo em nome de Jesus. E vai aparecer para você na sua conta, na sua tela do seu computador aí, número da agência, número da conta e o Pix da igreja. E assim que você concluir isso, você vai poder também mandar para a pessoa responsável da igreja para o e-mail que vai aparecer na sua tela também. E que o Senhor esteja abençoando a sua vida e falando ao seu coração através dos louvores que virão, através da mensagem que será pregada. Que o Senhor seja louvado e engrandecido através dos louvores que serão cantados agora. Deus abençoe vocês do grupo de louvor, continue usando a vida de vocês. O Senhor Jesus Cristo, Ele está acima de tudo e de todos. Não tem ninguém acima do nosso Deus. Você crê nisso? Diga um amém aí. Se o sol se pôr e a noite chegar, tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, tu és meu abrigo. Se o mar me submergir, a tua mão me traz à tona pra respirar e me faz andar sobre as águas. Tu és o Deus da minha salvação, és o meu dono, minha paixão e minha canção e o meu louvor. Vamos louvar? Se o sol se pôr e a noite chegar, tu és quem me guia. Se a tempestade
mais uma vez, aleluia. Exalte ao Senhor. Aleluia. Te louvamos, Senhor, porque o Senhor Deus nos dá esse privilégio de adorar ao Senhor Jesus. Tudo que nós fizemos aqui, Senhor Jesus, foi para a honra e a glória do Teu santo nome, e toda a honra e toda a glória é somente do Senhor Jesus. E o que nós profetizamos aqui nessa noite, e o que nós profetizamos nos lares, nós profetizamos e queremos sempre profetizar que o Senhor é o Senhor da família. Amém. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. A graça e a paz, querida igreja. É um prazer, uma satisfação poder estar aqui servindo a Deus e podendo estar com vocês em comunhão, né, aqui louvando e agradecendo ao Senhor. Que bom poder estarmos mais um tempo junto aqui, neste culto online, que tem sido uma bênção para nós e eu espero ser uma bênção na vida de vocês. Que Deus continue falando ao nosso coração. Amém? Eu gostaria de que hoje nós então vamos estar falando a respeito de um texto bem legal que está lá em Mateus, no capítulo 5, versículo 1 a 12, que vai falar sobre a felicidade, a verdadeira felicidade. Esse texto ele é bem conhecido, ele é o Sermão do Monte, né? E a gente vai estar dando uma explanada nele, dando uma olhada então, que felicidade é essa que o Senhor Jesus inicia ali no capítulo 5, no Sermão do Monte. Amém? Então eu peço para você que você abra a sua Bíblia aí em Mateus, capítulo 5, nós vamos ver do versículo 1 ao versículo 12. Se você também quiser, você pode acompanhar na sua tela. Nós temos já o texto aí, você pode acompanhar comigo essa leitura. O texto diz assim, lá em Mateus 5, versículo 1 ao versículo 12. Esse é o versículo 1. Vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou. Seus discípulos aproximaram-se dele, e ele começou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurado os pobres em espírito,
pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurado os que choram, pois serão consolados. Bem-aventurado os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Versículo 6, bem-aventurado os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Bem-aventurado os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Bem-aventurado os puros de coração, pois verão a Deus. O versículo 9 nos diz, bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. O 10, bem-aventurado os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados serão vocês, quando por minha causa os insultarem, perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. E para fechar, o versículo 12 nos diz, alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a recompensa de vocês nos céus, pois da mesma forma, perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Esse é o texto que a gente tem para nós, então, darmos uma analisada sobre o que é, então, essa verdadeira felicidade. Vamos orar? Deus e Pai, eu quero louvar a Ti, bendizer o Teu santo nome, agradecer, Pai, porque o Senhor recebe o nosso culto, o Senhor recebe a nossa adoração. Eu peço ao Senhor, em nome de Jesus, Senhor Espírito Santo, que o Senhor ilumine nosso entendimento agora. Nisso que vamos estar olhando para os textos do Senhor aqui, que o Senhor nos abençoe a entender e a poder, de alguma forma, Pai, não só entender, mas aplicar isso em nossas vidas, para que o Seu nome, através das nossas vidas, seja bendito. Amém. Amém? Então, a verdadeira felicidade, você olhando para esses textos, né, fica até meio assim, pensativo talvez, de dizer, como assim ser perseguido é ser feliz? Quem serve a Jesus Cristo vai ser perseguido. Isso o próprio Jesus já nos deixou, né, num texto bíblico que diz que no mundo teremos aflição. Mas essa aflição, nós precisamos entender que ela é momentânea, né? Quando você declara o Senhor Jesus como o Senhor da sua vida, você vai ter perseguições. Jesus, sendo Deus, sendo o Senhor dos senhores, esteve aqui, foi humilhado, foi perseguido, foi morto, foi crucificado, mas ele ressuscitou. E essa é a nossa esperança. Nessa terra somos peregrinos, estamos de passagem. Então nós precisamos entender isso. A nossa perseguição, a nossa tribulação, ela é momentânea. Ela não é eterna. A nossa eterna vida é com Cristo. Viveremos em Cristo, com Cristo, ressurreto como Ele ressuscitou. Então, esse texto nos traz, às vezes, alguma preocupação. Como assim? Né? A felicidade estar em nós no momento em que nós somos perseguidos. Como assim ser manso? Né? Como assim ser um apaziguador? Isso nos traz felicidade? Como o Senhor Jesus está dizendo aqui nesse texto. Sim, esse é o verdadeiro homem feliz. Aquele que imita Jesus Cristo, aquele que traz essa demanda que o Jesus está nos informando a ter. E para dar uma olhada mais nesse texto, eu gostaria de fazer aqui 3 perguntas e já responder elas para nós. São 3 perguntas simples que precisamos responder antes de entrar no texto direto, né? As pessoas descritas aqui são pessoas que, ao mesmo tempo, são mansas, são misericordiosas, são humildes de espírito e limpas de coração. Elas choram e têm fome de justiça. Elas são pacificadoras e são perseguidas. Todas essas qualidades, elas devem caracterizar todos os seus discípulos. Então, todo aquele que era discípulo de Cristo, eles tinham que almejar isso. E isso não era assim, eu ser somente humilde de espírito, eu não sou limpo de coração, e eu não sou misericordioso, e não sou manso. Não tem como. Você precisa entender que todas essas demandas que o Senhor Jesus está falando aqui em Mateus capítulo 5, do versículo 1 ao 12, elas têm que ser almejadas por todos nós. Nós não podemos fugir da nossa responsabilidade de cobiçá-la. Todas essas qualidades. Não é apenas uma ou duas, são as 8. As 8 qualidades que o Senhor Jesus coloca aqui, elas têm que ser cobiçadas por mim e por você, como ditos filho de Deus. A segunda pergunta que nos vem aqui é as qualidades recomendadas. Aqui fica claro que Jesus não está se referindo a um pobre material, a pessoas pobres, de condições financeiras, não é a essa pessoa que Jesus está se dirigindo.
Ele está dirigindo-se exatamente às pessoas que já estão em Cristo. Porém, ele está se dirigindo a homens piedosos e que eram oprimidos, né? Eles eram tiranizados e afligidos de outras maneiras, mas tinham firmado a sua fé e a sua esperança em Deus. Então, se você tem a sua fé e a sua esperança em Deus, essas qualidades aqui recomendadas por Cristo é para você. É para mim, que estamos firmes na fé em Cristo Jesus. A terceira e última pergunta que a gente faz é: que bênçãos são essas prometidas aqui? As bênçãos, as bem-aventuranças apresentam as bênçãos que Deus concede. Não como uma recompensa aos méritos, mas sim um dom da graça de Deus. Então, isso não é mérito meu. Isso é dom da graça de Deus. Então, tendo essas três perguntas e respostas já aqui para nós olhamos para o texto. O versículo 3 nos fala sobre humilde de espírito. E o versículo 4, os que choram. O versículo 3, como Calvino escreveu, só aquele que em si mesmo foi reduzido a nada e repousa na misericórdia de Deus é pobre de espírito. Então, João Calvino vai dizer exatamente isso, que somente quem se reduz a nada, que sabe que é um miserável, que é totalmente dependente de Deus, ele é pobre de espírito. E ele continua: tão somente este recebe o reino de Deus. Somente quem é pobre de espírito receberá o reino de Deus. O humilde de espírito clama pela misericórdia de Deus. Então, esse versículo 3, ele está dizendo exatamente isso. Humildes de espírito. Esse humilde de espírito reconhece quem ele é diante de Deus. Então, Calvino vem deixar para a gente aqui esse ensinamento. O humilde de espírito clama por misericórdia. Amém? Então, nós temos que entender que o Senhor Jesus, quando ele diz aqui humilde de espírito, ele está falando de mim e de você. E aqui ele não está falando em condições financeiras da pessoa. Ele está falando em condições de estar em Cristo. Todo aquele que reconhece o Senhor Jesus como Senhor e Salvador precisa e deve ser humilde de espírito. Se esvaziar do seu eu, se esvaziar da sua vontade e saber que Deus está cuidando de você. Então, esse é um humilde de espírito. Ser humilde, pobre de espírito, é reconhecer a nossa pobreza espiritual ou a nossa falência espiritual diante de Deus. Nada merecemos além do juízo de Deus. Porém, ele enviou o seu Filho para desviar de nós a sua ira. Olha só, nós merecíamos a ira de Deus sobre nós. Mas ele, lá no Jardim do Éden, quando Adão e Eva caem, ele então já providencia o seu Filho para que nós fôssemos livrados da sua ira. Então nós devemos pensar muito nisso. Um pobre de espírito precisa entender que a misericórdia de Deus é o que nos livra da ira de Deus. Quando você olha lá em Romanos, capítulo 5, versículo 9, diz assim, ó: como agora fomos justificados por seu sangue, muito mais ainda, ele diz, por meio dele. De quem? De Cristo. Seremos salvos da ira de Deus. O Senhor está falando aqui através de Paulo, em Romanos. Então, o capítulo 5, versículo 9, nos traz essa declaração. Nós somos livres da ira de Deus. Por quê? Porque Cristo está em nós. Ou melhor, nós estamos em Cristo. Né? Ele habita-nos. Ele nos dá essa condição de estarmos no Pai. Quando o Senhor Jesus morreu, foi crucificado e morreu, ele falou que o véu se rasgou de alto a baixo. É exatamente isso. Nós entramos na presença de Deus através do sangue de Cristo. Humildes de coração, humildes de espírito, humildes de alma, buscam entender isso. Somos livres da ira de Deus. Amém? Aí vem o versículo 4. Ali está claro no versículo 4, os que choram. Quem são esses que choram? Bem-aventurados que choram, pois serão consolados. Ali está claro no contexto que aqueles que receberam a promessa do consolo não são, em primeiro lugar, os que choram a perda de uma pessoa querida, mas aqueles que choram a perda da sua inocência, que choram a perda da sua justiça, que choram a seu respeito próprio. Perder o seu próprio respeito. Cristo não está se referindo aqui à tristeza de um luto. Quando você chora com alguém que chora porque perdeu um parente. Isso é comum. Isso deve ser comum na minha vida e na sua vida. Você nunca vai a um enterro, né,
visitar alguém ou fazer ali uma presença com a pessoa que perdeu o seu ente querido, você nunca vai rindo ou fazendo festa. É normal você chegar nesse momento, diante dessa pessoa que perdeu um ente querido, chorar com ela. Ela chora e você chora, isso é comum. O que Jesus está dizendo aqui, que a tristeza aqui, ela traz o arrependimento. Cristo não se refere, então, à tristeza do luto, mas sim à tristeza do arrependimento. Não devemos chorar pelos pecados somente dos outros, mas também pelos nossos. É o que John Stott vai dizer. Né? John Stott vai trazer essa visão de que nós devemos, o choro aqui que o Senhor está demonstrando, que nós devemos chorar com os que choram, é o choro do pecado, de reconhecermos o pecado diante de Deus. E desse pecado, sabendo que eu sou miserável e pecador, eu chorar diante de Deus pedindo perdão. Se eu souber que o irmão meu também chora pelo pecado dele, eu também chorar com ele. É nesse choro que aqui o John Stott nos traz uma explicação. Ele traz essa ideia de que o choro aqui não é por luto, não é por sofrimento, mas é por uma questão de pecado, de arrependimento e um clamor. O choro é um clamor da misericórdia de Deus. Por isso que o Senhor fala primeiro da humildade de espírito, depois ele vai para o choro do arrependimento. O choro com aqueles que têm reconhecido o pecado. Não somente os que reconhecem, mas sim eu e você, diante de Deus, também chorar pelos nossos pecados. Quando você peca e chega a Deus pedir perdão, não é algo que deve ser uma barganha, ou algo tipo assim, eu pequei, agora eu vou lá diante dele falar sobre o meu pecado, pedir perdão do meu pecado. Mas é entrar diante dele com choro, com pranto, sabendo que nós somos miseráveis e pecadores. Que pela misericórdia dele nós recebemos o perdão, não porque merecemos. Entendeu? Então esse choro aqui, como eu disse, segundo John Stott, ele vai dar essa entendida para a gente a respeito dessa situação. Alguns entendem que esse choro seria um luto, seria um sofrimento do meu próximo. Mas dentro do sofrimento, como ele mesmo vai dizer, o John Stott, isso já é normal. Então não é esse sentido do choro. O John Stott tem um livro que foi que eu estava lendo ele, que tirei essas introduções, esse pedaço aqui do texto dele, que é a pregação do Sermão do Monte. É muito bom o livro dele. Então ele traz assim uma explanada bem legal nessa questão do choro, dos que choram, né? E então é bem legal a gente ter essa ideia de que o choro ele deve de ser constante quando se há pecado. Como eu e você somos pecadores, com certeza devemos chorar na presença de Deus pedindo perdão. Amém? E quando você souber que algum irmão está nessa condição, não esqueça. Chore com ele também. Entregue a situação dele diante do Senhor como um perdão, pedido de perdão. Amém? Então, ele continua dizendo assim, então, que deveríamos experimentar mais a tristeza, segundo Deus. Experimentar a tristeza mais, segundo Deus, que é o que nos leva ao arrependimento cristão. 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 10, sobre a tristeza que Deus nos leva a ter, ele fala assim, a tristeza segundo Deus, em 2 Coríntios 7:10, a tristeza segundo Deus nos produz remorso, mas a tristeza segundo Deus não produz remorso, mas sim arrependimento. Entenda, não é um remorso que vai ficar no meu coração, porque a palavra diz que o Senhor me perdoa. Quando há perdão, então há arrependimento. O perdão ele vem com o arrependimento, que leva então à salvação. Porque o que me leva à salvação é o arrependimento. Mas a tristeza segundo o mundo produz morte. Olha só. Então, 2 Coríntios 7:10 vem nos dar um exemplo do que é esse choro do versículo 4. Né? É algo que nos traz arrependimento para a salvação. Mas um choro segundo o mundo, ele está dizendo, é para a morte. Amém? E aí vai dizer no versículo 5, então ele fala sobre os mansos ou os humildes de coração, versículo 5. Que diz, bem-aventurados os humildes, porque eles receberão a terra por herança. Né? Então, o versículo 5, os mansos são aqueles gentil, humilde, atenciosos, cortês, os que exercem autocontrole. Sem estas qualidades, seria impossível ser manso ou ser humilde. Então, você tem que ter essas outras 4 qualidades aí, 3 qualidades, e entrar aqui, então, no mansos ou humildes.
é importante notar que nas bem-aventuranças, os mansos encontram-se entre aqueles que choram por causa do pecado e entre aqueles que têm fome e sede de justiça, que é o versículo 6 que a gente vai estar vendo também. Então, aqui os mansos são pessoas que estão controláveis pelo Espírito Santo, que se deixa ser controlado pelo Espírito Santo. Age segundo aquilo que o Senhor nos ensinou, que inicia aqui no capítulo 5 de Mateus, que é o Sermão do Monte que nós estamos vendo. E temos fome, então, da justiça, né? Aos mansos, Jesus acrescentou, herdarão a terra, né? A parte B. A condição pela qual tomamos posse de nossa herança espiritual em Cristo não é por força, mas é por mansidão. Se você olhar para Jesus, o povo de Israel, eles esperavam Jesus vir ganhar essa conquista do novo reino na espada, na força, na matança. Mas vejam, Jesus nos ensinou que ele ganhou e ganha até hoje homens e mulheres de Deus com mansidão. É o que eles nos mostram aqui agora, né? Os mansos e humildes. Jesus foi esse homem, esse Deus que viveu entre nós com mansidão e humildade. É esses que herdarão o reino do céu. Não vai ser com força, não vai ser com luta, não vai ser com guerra. O Senhor Jesus venceu o mundo na mansidão, sendo Deus. E nos ensinou e nos deixou isso daqui escrito. Seja manso de coração. Não queira ter razão. Não queira ser aquele que leva tudo na marra, mas que leva com mansidão, que ensina a mansidão, que ensina o amor ao próximo, né? Então, o versículo 6 fala sobre isso, sobre a mansidão, sobre como Jesus tratava, né? A multidão, como Jesus tratava o povo, seus discípulos, né? E aí nós olhamos então para o versículo 6, os que têm fome de justiça. Depois de olharmos então aí o versículo 5, bem-aventurados, diz o 6, os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Olha só. Versículo 6, então, está dizendo que depois de olharmos os pobres de espírito, os que choram, os humildes, agora vemos os que têm fome de justiça. Pois, de que vale confessar e lamentar nossos pecados diante de Deus e dos homens, se pararmos aí? Então, se nós não tivermos agora a sede e a fome da justiça, perdemos o nosso tempo. Porque nós vamos voltar, nós vamos retroceder sem a justiça. Pelo contrário, aqui o Senhor Jesus está deixando claro que os que são manso e humilde, que tem toda essa característica que ele já nos colocou aqui, a humildade, o choro, ele está dizendo, agora vocês vão ter a fome da justiça. Mas não a justiça do homem, a justiça de Deus. Né? Fome de justiça, porque de que vale, então, se a gente continuar olhando para esses versículos anteriores aqui e parar nele, e não tiver a fome da justiça? A confissão do pecado deve levar à fome da justiça. Deu para entender? A confissão do pecado deve de nos levar à fome da justiça. E aqui eu não estou dizendo de nós julgarmos os outros, mas sim julgarmos a nós mesmos, pelos nossos pecados, pelos nossos erros, pelas nossas atitudes. Podemos avaliar como nós somos mansos, humildes, temos fome de justiça, choramos pelos pecados dos outros e pelos nossos, como nós temos vivido. Amém? E aí ele fala no versículo 7. No versículo 7 ele fala sobre sermos misericordiosos. Bem-aventurado os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Então, quem é misericordioso obtém misericórdia. Ele vai dizer então no versículo 7, misericórdia é compaixão pelas pessoas que passam necessidades. Misericórdia trata da dor, misericórdia trata da miséria e do desespero. A misericórdia concede alívio ao necessitado. Perdoar e ser perdoado. Demonstrar misericórdia e receber misericórdia. Andam indissoluvelmente juntos. Então, esses dois aspectos, eles andam juntos. Ou, interpretando o texto das bem-aventuranças, o manso também é um misericordioso. Pois ser manso é reconhecer diante dos outros que nós somos pecadores. Ser misericordioso é ter compaixão pelos outros, pois eles também são pecadores. Então, diante de qualquer homem,
de qualquer mulher, de qualquer pessoa, eu tenho que entender que assim como eu sou pecador, os outros são pecador. Então fica difícil eu querer apontar o pecado de alguém, ou falar que alguém peca, quando eu também peco. O correto que o Senhor Jesus está dizendo aqui sobre essa misericórdia, e olharmos com compaixão ao próximo, é saber que assim como aquele indivíduo errou, pecou, eu também peco. Ai, pastor, o que deveríamos fazer então? Deveríamos orar um pelo outro e ter misericórdia um do outro e tentar, de alguma forma, levar o outro e a si mesmo a pedir perdão, arrependimento. Então, a misericórdia, ela traz isso aqui no versículo 7. Ser misericordioso é você entender que, assim como eu luto contra o pecado, todos os seres humanos lutam contra o pecado. Amém? Então, que nós possamos ser isso, misericordioso. Depois ele fala sobre os limpos de coração, que é o versículo 8. Os limpos de coração, diz assim, bem-aventurados puros de coração, pois verão a Deus. Os puros, os limpos, aqueles que estão sendo ajustados para Deus. Aqui Jesus fala do homem interno. E é interessante, Lutero, ele trouxe essa explicação, achei muito legal. Embora um trabalhador comum, ou um sapateiro, ou um ferreiro, possa estar sujo e cheio de fuligem, ou mesmo cheirando mal, porque está coberto de pó e de piche, e embora cheire mal externamente, porém no interior, ele pode vir a ser puro e um incenso diante de Deus. Deu para entender? Porque em seu coração medita a palavra do Senhor e ele o obedece. Então, essa pessoa que às vezes você vê suja, é legal porque Lutero trouxe uma ideia de você ver uma pessoa suja, caracteristicamente dizendo assim, roupa, talvez porque um serralheiro que trabalha com manutenção ali, alguém que trabalha com manutenção, geralmente suja a mão, suja a roupa, suja rosto, então ele fica bem sujo. Então, Lutero está trazendo essa ideia, não é porque você vê essa pessoa suja dessa forma, que ela não pode ser uma pessoa que é um incenso na presença de Deus. Então, o que Jesus está falando a respeito desses limpos de coração não é o exterior. Jesus está me levando a olhar para o interior da pessoa, para o meu interior. E aqui eu tiro para mim e para você, que você pode estar, como a gente, às vezes, temos que avaliar e analisar o nosso coração. Diante de Deus, como que você se apresenta? Purificando cada vez mais o seu coração? Limpando cada vez mais o seu coração? Então é isso que Jesus está dizendo aqui quando ele diz os limpos de coração. Não quer dizer que você não vai ter os seus erros. Porque vira e mexe a gente erra, a gente sabe disso. Como os misericordiosos que eu falei, eles vão estar sempre em processo de limpeza, em processo de aperfeiçoamento. Ninguém é perfeito sobre a terra. Você vai lá em Filipenses capítulo 1, versículo 6, vai falar exatamente sobre isso, que aquele que iniciou a boa obra há de completá-la até o dia da volta de Cristo. Há de completá-la quando? Quando o Senhor Jesus voltar. Até lá nós estamos em um processo de limpeza do nosso coração. Então aqui o que o Senhor Jesus está deixando claro é que não é o exterior de um homem que você deve enxergar. E para você enxergar o interior de um homem, ou de uma mulher, ou de um cristão, você precisa caminhar com ele. Caminhar com ele. Então é isso que o Senhor está trazendo aqui. Os limpos de coração, do versículo 8, são essas pessoas que buscam dia a dia a santificação. Buscam dia a dia a limpeza do seu interior. Amém? Então nós temos que olhar para esse texto aqui da misericórdia e dos limpos de coração exatamente como isso, porque não tem como caminhar um sem o outro. A misericórdia que eu quero para mim, eu devo querer para os meus irmãos. Às vezes, coisas que eu erro na minha vida, eu quero que as pessoas me perdoem. Mas como eu tenho agido com as pessoas que chegam a mim e erram, e pecam, e têm os seus problemas? Eu levanto acusação contra eles, eu uso isso aqui que o Senhor Jesus está dizendo. Use de misericórdia e seja limpo de coração. Então é fácil a gente olhar esses textos aqui, porque o Jesus que está me pregando aqui, o meu Senhor que está pregando para mim, que está dizendo sobre isso para mim, ele está exatamente dizendo assim, seja como eu sou. Então, o que eu preciso entender aqui nesse texto, de os limpos de coração, eu preciso olhar para Cristo. Ele é o meu modelo. Ele é quem eu tenho que seguir. Ele é quem eu tenho que imitar. O puro de coração, limpo de coração. Amém? Nós olhamos para os versículos 9, que são os pacificadores.
bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Então, versículo 9, a sequência de ideias de limpos de coração para pacificadores é natural, pois uma das mais frequentes causas de conflitos é a intriga, enquanto que a fraqueza e a sinceridade são essenciais a todas as reconciliações verdadeiras. Cada cristão, de acordo com esta bem-aventurança, tem de ser um pacificador, tanto na igreja quanto na sociedade. Perceba, o pacificador não é só dentro da igreja. Ah, deu um problema lá no ministério, eu vou lá resolver. Talvez assim é fácil, porque conversar entre cristão e talvez dentro da igreja seja um pouco fácil. E me perdoe que eu vou falar, mas pode ser até um pouco falso, porque eu preciso ser aqui um pacificador, porque as pessoas vão estar me vendo. Lembra do anterior, limpo de coração? Às vezes no ministério eu quero mostrar aquilo que eu não sou verdadeiramente. Por isso que ser pacificador dentro da igreja é fácil. Ou melhor, às vezes nem tanto. Mas muitas pessoas na igreja é uma situação, fora dela vive de outra forma. Que tipo de pacificador é você? Na sua escola, no seu bairro, na sua casa, né? Dentro da igreja, claro, temos que ser pacificador também na igreja. Não estou dizendo que na igreja não tem que ser. Muito pelo contrário. Também na igreja, tá? Então, aqui, o que o Senhor está trazendo aqui é que cada cristão, de acordo com esta bem-aventurança, tem de ser o pacificador, tem que trazer a pacificação, né? E aqui eu falo que em todo e qualquer lugar que você estiver, todo e qualquer lugar que você andar, todo e qualquer lugar que você colocar os seus pés, você deve ser um pacificador. O pacificador é aquele que pensa antes de falar. Reflete, pensa, então ele fala. Esse vai conseguir trazer a pacificação, né? E depois nós olhamos, então, para o versículo 10 ao 12, que são os perseguidos, que agora Jesus vai dar uma dita aqui para a gente a respeito de quem é perseguido. O versículo 10 diz: bem-aventurados perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. O versículo 11, ele diz: bem-aventurados serão vocês quando, por minha causa, os insultarem, perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. E para fechar o 12, ele diz: alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a recompensa de vocês nos céus, pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. É interessante, Jesus traz toda essa situação e agora ele diz: regozijem-se, alegrem-se, fiquem felizes quando isso acontecer. Então, do versículo 10 ao versículo 12, Jesus termina as bem-aventuranças dizendo que o mais elevado grau de felicidade está ligado à perseguição. Que doideira! O que a gente mais quer na felicidade é o quê? Não ser perseguido. Aí Jesus vai assim: não, os perseguidos serão felizes. Dá para entender? Obviamente, não são felizes todos os perseguidos, mas os perseguidos por causa da justiça. Se você luta por justiça, você vai ser perseguido. Então, o que o texto está dizendo aqui não é que todos os que são perseguidos são bem-aventurados, mas os que são perseguidos por justiça. A nossa religião deve custar para nós as lágrimas do arrependimento e o sangue da perseguição. Diz Thomas Watson: a cruz vem antes da coroa, né? Então, o sofrimento precede a glória. Importa-nos entrar no reino por meio de muita tribulação. Olha o que diz o texto lá em Atos 14, 22. Fortalecendo os discípulos e encorajando-os a permanecer na fé, dizendo: é necessário que passamos por muitas tribulações para entrarmos no reino de Deus. Então, essa última bem-aventurança aí, ela termina como começou a primeira. Os perseguidos por causa da justiça recebem o reino de Deus. Então, aqui, a gente olhando para essa situação de Jesus aqui, que ele está nos dando essa declaração aqui, ele está dizendo exatamente isso. Seremos perseguidos. Mas você tem fome de justiça? Quando você está dentro da justiça de Deus, dentro do que é correto, você vai até o fim com isso? Você reage de uma forma correta diante de Deus? É nessa condição que o Senhor Jesus está dizendo que os seus discípulos o imitarão nessa condição, com essas 8 bem-aventuranças, guardando essas bem-aventuranças. E aqui, de novo, eu repito para vocês, não é uma ou outra, são as 8. As 8 condições que Jesus coloca.
é para mim e para você. Se você está em Cristo Jesus, lembre-se, você precisa almejar isso daqui, buscar essas 8 condições da bem-aventurança, ou dessa felicidade na sua vida. Amém? Então, para concluir esse texto, a gente olha que os métodos do Deus da Escritura parecem uma confusão para os homens, pois exaltam os humildes e humilha o orgulhoso. Chama de primeiro os últimos, e os dos últimos os primeiros. Atribuem grandeza ao servo, despedem os ricos de mãos vazias e declaram que os mansos serão seus herdeiros. Olha só, a cultura do mundo é a contracultura de Cristo. Estão em total desarmonia, uma com a outra. Então, aquilo que prega o Senhor Jesus, o mundo não aceita, são contra. Resumindo, Jesus parabeniza aqueles que o mundo mais despreza e chama esses de bem-aventurados, aqueles que o mundo rejeita. Deu para entender? Quando o mundo rejeita você, meu irmão, é porque você está no caminho certo. Se o mundo está te aceitando muito bem, tem alguma coisa errada aí. Para concluir, tirei aqui um texto do John Stott, que ele fala lá em sua obra, O Sermão do Monte, que ele diz: o mundo sonha com o progresso, com o poder, com o futuro. Os discípulos sabem do fim, do juízo e da vinda do reino dos céus, para o qual o mundo não está apto. Por esta razão, são os discípulos estranhos ao mundo, hóspedes indesejáveis, perturbadores que são rejeitados. Mas eles têm a verdadeira felicidade. Você tem a verdadeira felicidade apesar das tribulações? Você tem a verdadeira felicidade apesar de tanto sofrimento? É isso que o Senhor Jesus quer que eu e você entenda aqui, nessas bem-aventuranças do capítulo 5 de Mateus, do 1 ao 12 que nós olhamos aqui. Que você permaneça firme, que você entenda que a sua perseguição, que o seu momento de sofrimento, ele é momentâneo, porque você não veio para este mundo. A nossa maior esperança é a volta do Senhor Jesus. Enquanto isso, preguemos o Evangelho com essas 8 bem-aventuranças. Amém? Deus abençoe vocês. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor por este momento. Vamos chamar agora o nosso diácono, irmão Claudemir. Ele vai junto comigo fazer aqui um momento de oração aqui pela igreja, pelo nosso país, por esse momento. Claudemir, obrigado aí por você estar junto, meu irmão. Amém. Deus nos abençoe. Nós vamos agora então para o nosso momento de oração. Claudemir vai iniciar orando aí. Vamos louvar a Deus e agradecer por essa palavra, né? E amém. Você dentro do seu lar aí, pode ouvir essa mensagem, que ela fique gravada no seu coração e que o Espírito de Deus possa realmente fazer as mudanças que são necessárias. Porque existe poder na palavra de Deus. A palavra de Deus, ela tem poder para transformar todo o homem que crê nela. E amém. Eu sei que você está aí dentro do seu lar, crendo, acreditando, porque se você não acreditasse, você nem sequer estaria ouvindo. Então, nós vamos estar orando agora, orando para que o Senhor fale ao seu coração. Se você tem algum desejo dentro de você aí, já peça ao Senhor para que Ele possa realizar aquilo que está lá dentro. E ore junto comigo, feche seus olhos, vamos estar intercedendo agora pelo povo, pela nação, por todos os pedidos que são necessários. Santo Deus e Pai, estamos aqui, ó Deus, mais uma vez, louvando, exaltando ao Senhor por essa palavra. Que realmente o nosso coração possa confiar no Senhor. Que essa verdade venha a ser realmente profunda no nosso coração. Que ela venha a ser gravada dentro dos nossos corações. Que as bem-aventuranças que o Senhor fala ali no texto possam fazer parte da nossa vida no dia a dia. E que possamos, ó Deus, crer que o Senhor é um Deus que transforma vidas. E nós sabemos que a Tua palavra tem poder para transformar. Por isso, ó Deus, estamos pedindo que cada vida que ouviu essa mensagem, naquilo que é necessário, o Seu Espírito ajude que seja mudado. Isso a começar em mim, para que possamos glorificar e exaltar o Teu nome, bendizer o Teu nome e ter uma vida feliz. Esse é o nosso desejo, Senhor.
Também quero te pedir, ó Deus, pela nossa nação. Nós sabemos, ó Deus, que estamos vivendo tempos conturbados, tempos difíceis, em que nós não podemos mais confiar, ó Deus, nos políticos que nos rodeiam, mas nós sabemos que temos um Deus em quem podemos confiar. E é a Ele que nós estamos colocando, ó Deus, a vida de cada autoridade sobre o nosso país. E cada um que está ali possa realmente fazer da justiça social realmente a sua bandeira, fazer daquilo que o povo precisa diante das condições que o próprio governo possui, os governantes possuem, tanto para decretar leis como para fazer com que os recursos cheguem ao povo que precisa. Nós te pedimos, ó Deus, que a nação seja abençoada pelo Senhor e que, ó Deus, haja temor do Senhor a começar desde lá de cima, do presidente, dos ministros, senadores, deputados, vereadores, prefeitos, governadores, todos esses que estão no poder. Também, ó Deus, te peço pelo poder judiciário, pelos governantes que estão aí no judiciário, determinando todas as leis que devem ser cumpridas e tudo aquilo que precisa ser feito. Que o Senhor esteja adentrando no coração desses homens e pondo neles o temor do Senhor. Também te peço pela tua igreja, que a tua igreja seja uma igreja santa, uma igreja irrepreensível, uma igreja sem mácula nem mancha, mas uma igreja que marche realmente em direção ao propósito do Senhor, que é o propósito de glorificar e exaltar o seu nome e fazer o nome de Jesus conhecido. Senhor, é para isso que a igreja do Senhor ainda permanece sobre a terra, para que aquele que está perdido se encontre com o Senhor Jesus, para aquele que não tem, ó Deus, esperança, não tem, ó Deus, salvação, aquele que não tem expectativa na sua vida, possa ganhar um novo ânimo, uma nova vida em Cristo Jesus. Nós te pedimos que haja realmente, dentro desses corações que estão dentro desses lares, realmente a conversão dos seus corações, que os seus corações se mudem, se transformem pelo poder da tua palavra, que ela adentre esses corações e produza mudanças que são necessárias. Nós te pedimos por isso, ó Deus, que abençoe, ó Senhor, a nossa igreja de Mauá, que ela seja realmente uma igreja santa e irrepreensível, uma igreja abençoada pelo Senhor, uma igreja impactada pelo poder do teu Espírito, que cada membro seja realmente incomodado pelo Senhor, para estar meditando na sua palavra, fazendo da sua palavra a única regra de fé e prática, e não o mundo a única regra de fé e prática, mas a tua palavra, porque ela é lâmpada para os nossos pés, é luz para o nosso caminho, ela tem o poder para transformar vidas, e nós precisamos, ó Deus, que o Senhor esteja agindo em cada coração, dentro da nossa igreja e nas outras igrejas. Te peço por aqueles que estão, ó Deus, ansiosos por alguma necessidade que tem em sua vida. Abre porta de emprego, dá solução financeira, dá cura, dá libertação, produz restauração. Isso é o que eu te peço, Senhor, humildemente, sabendo que nós não podemos nada, mas a vontade do Senhor se cumpra na vida de cada um, que a vontade do Senhor se realize na vida de cada um que está juntamente comigo orando e intercedendo, e que o seu nome seja glorificado e exaltado. É o que eu te peço, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Glórias a ti, Senhor Deus. Louvamos o teu santo nome. Agradecemos a ti, Pai, porque o Senhor é bom. Obrigado, Pai, pela sua misericórdia. Obrigado, Pai, pelo seu amor. Obrigado, Pai, porque o Senhor se faz presente aqui no nosso meio, Pai. Através do sangue de Cristo que foi derramado, através da cruz. O caminho foi aberto, Pai. Por isso podemos chegar diante do Senhor e depositar, Pai, os nossos anseios, as nossas orações diante de ti, sabendo que o Senhor é um Deus que responde às nossas orações. O Senhor pode nos dar um sim, um não ou um aguarde. E que nós possamos ter discernimento, Pai, para entender qual é a tua vontade, qual é o teu propósito em nossas vidas. Que os nossos corações, Pai, possam entender qual é a tua vontade, que é sempre boa, perfeita e agradável, Senhor. Senhor, eu entrego no seu altar, Pai, essa situação das vacinas. Obrigado, porque o Brasil tem vacinado, tem chegado vacina, o Senhor tem suprido, Pai, as necessidades aqui do Brasil em relação à vacina. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Sabemos que poderia ter mais, poderia ser melhor, mas se ainda não foi, é porque o Senhor não quis assim. Eu acredito que é o Senhor, é o Deus que tem liberado essa vacina e que tem cuidado do Brasil.
Por isso eu te louvo. E estendo, Pai, para os outros países também. Tem muitos países aí que necessitam de vacina, Pai, e precisam, Pai, de um atendimento direto do Senhor ali. Então, que o Senhor entre com misericórdia e graça sobre essas nações, Pai, e ajude, Pai, que os miseráveis, os pobres, os países mais pobres que existem por aí possam ser abençoados de alguma forma, Pai, em nome de Jesus. Usa, Pai, aqueles que têm o poder aqui, que foi o Senhor que os colocou. Usa eles, Pai, destina o coração deles a estar fazendo isso para a tua honra, para a tua glória. Pai, eu peço também pelos ministérios ali da nossa igreja, em nome de Jesus, que o Senhor continue dando firmeza no coração, trazendo novos membros ali para os ministérios e cuidando, Pai, de cada um ali, que eles possam continuar firmes no Senhor e sabendo, Pai, que o Senhor é um Deus que cuida, que o Senhor é um Deus que levanta o ministério. Por isso eu entendo que é o Senhor quem cuida dos ministérios. Pai, eu oro também pelos membros ali da igreja. Obrigado por cada membro que tem se achegado ali, Pai. O Senhor é quem tem colocado no coração o desejo, o anseio de ouvir da Tua palavra, de ouvir os Seus louvores, as Suas orações. E eu agradeço ao Senhor, Pai, por cada membro ali. Pai, eu quero orar também, Pai, que são muitos enlutados, Pai. Que o Senhor console e entre, Senhor Deus, com providências ali, de consolo no coração de cada um. E é difícil, Pai, estar enlutado, é difícil perder um ente querido, mas eu sei que o Senhor é um Deus que pode confortar e consolar essas pessoas. Visita, Pai, cada um com o Teu amor e com a Tua graça. E que essa situação, Pai, ainda que dolorosa, possa render ao Senhor, Pai, novos membros na Tua igreja, novos membros no Teu reino, Senhor Deus, em nome de Jesus. Move os corações com essa situação para o Teu louvor, Pai. Pai, eu oro também pelos enfermos, Pai. Muitas pessoas internadas, muitas pessoas, não somente com Covid, mas são tantas outras doenças, Pai, que o mundo sofre. Que o Senhor possa, Pai, em nome de Jesus, trazer consolo, conforto a essas pessoas que estão internadas. E que elas possam, de alguma forma, Senhor Deus, louvar e glorificar o Teu santo nome. Ajuda, Senhor Deus, em nome de Jesus, na cura de doenças que têm aparecido por este mundo afora. Pai, eu oro pelas famílias, Pai, casamentos, filhos, tantas situações, Pai, que a gente vê famílias aí se destruindo, Pai. Eu peço ao Senhor, em nome de Jesus, entra com misericórdia sobre as famílias, Pai, em nome de Jesus. Ajuda, Senhor Deus, abençoa as famílias que já estão há tanto tempo casados, que estão se casando e que possam voltar o coração ao Senhor, Deus, em nome de Jesus, e enxergar que o Senhor é o que criou a família, o Senhor foi quem deu essa instituição, Pai, família, e que o Senhor possa, em nome de Jesus, mover os corações, Pai, dessas famílias, e que possa haver harmonia nos lar, para honra, glória e louvor do Teu nome. Oro também pelos jovens, Pai, jovens da nossa igreja, tem chegado jovens da nossa igreja, que eles possam, Pai, achar um lugar para ficar ali, e que eles possam se sentir bem-vindos, Pai. Ajuda-nos a abençoar esses jovens de alguma forma, que nós possamos receber, que nós possamos amar eles, Pai, em nome de Jesus, como o Senhor nos ama, e que eles possam estar ali nos ajudando, Pai, porque eles são bênção no nosso meio. Obrigado pelos jovens da nossa igreja, Pai, em nome de Jesus. Eu te louvo, Pai, porque o Senhor é bom. Eu te louvo porque o Senhor tem cuidado de nós. Que a graça do Senhor Jesus, que o amor infinito de Deus o Pai, e que a comunhão do Espírito Santo esteja com nós, hoje e para todo sempre. Amém. Amém. Deus abençoe vocês, igreja. Que Deus guarde e proteja vocês. E até domingo, se Deus quiser, 6h30, lá no nosso culto presencial. Deus abençoe vocês. Um abraço.